Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live no CIESP. Então, vamos aguardar as pessoas chegarem. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre afeto, cognição, essa educação infantil. Eu trouxe um cérebro para mostrar para vocês. Então, vamos entrando. O pessoal já está chegando. Boa noite. Vamos só aguardar mais uns minutinhos até as pessoas chegarem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre afetividade. Eu não sei se vocês participaram do seminário ontem de educação infantil, promovido pelo CIESP, que estava maravilhoso, pelo Instituto Límbios. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre afetividade, sobre cognição, sobre interação, falar um pouquinho sobre essa criança na educação infantil, um ano tão complicado, tão conturbado, né? Tão diferente do que nós estávamos acostumados, quanto professores, quanto escola. Vou fazer várias perguntas para vocês hoje. Trouxe boa noite, olha só, Lindomar, Simone, Ariane, boa noite, pessoal. Vão entrando para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre a afetividade e interação. Então, eu trouxe o cérebro para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que travou tudo aqui. Coloquem para mim, por favor. Porque pra mim parece que travou tudo. Não sei se foi a conexão. Tá tudo bem? Acho que caiu a minha... Vocês estão me ouvindo? Não? Acho que a minha conexão caiu aqui. Eu vou sair, eu vou entrar de novo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, deu? Então tá bom. Obrigada, Lindomar. Vão me avisando. Gente, vocês estão me ouvindo? Aquela coisa bem de praxe agora, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Porque eu achei que minha conexão tinha travado. Pelo menos eu estava... Obrigada, Renata. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu trouxe muitas coisas novas para conversar com vocês. Alguns assuntos um pouquinho diferentes, mas tão importantes quanto os outros. Então, quem não me conhece... Eu sou Renata Aguilar, já sou palestrante do CIESP desde 2004, Leandro, o tema da live, nós vamos falar sobre afetividade, cognição e interação na educação infantil, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Eu vou ver se eu consigo deixar fixado o tema aqui. É que às vezes não dá, não é possível. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo deixar o tema ativado aqui, que aí vocês vão vendo. Peraí. Ver se eu consigo aqui. Vou deixar aqui o tema. Aí. Vou colocar aqui, tá? Afeto, o tema da nossa live hoje. Afeto, cognição e interação. E já vou deixar para vocês. Calma aí. Essas coisas de tecnologia, né? Interação. Deixa eu ver se eu consigo. Coloquei, mas acho que não fixou. Fixou? Aí, pronto, consegui fixar aí o tema. Aí o pessoal que for entrando já vai se inteirando. Então, quem não me conhece, sou Renata Aguilar, sou palestrante do CIESP, sou professora, sou coordenadora pedagógica há mais de 25 anos, autora de livros, tanto na área da educação infantil para professores, quanto literatura. Ah, obrigada, Leandro. Quanto na literatura infantil. Então, agora, este ano, eu lancei 2 livros de literatura infantil. Aproveito para convidar vocês, gente, das lives, os cursos do CIESP. Curtam lá, vão no Instagram, né? Vocês estão aí, curte. Vão pro YouTube. Tem muita novidade, tem curso de gente muito boa chegando pelo CIESP. Então, não deixem aí de compartilhar as nossas coisas, que vale muito a pena, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. E hoje eu trouxe para vocês, eu acho que eu nunca tinha apresentado no CIESP, só em outros cursos,
o cérebro. Então, nós vamos ver hoje como é que o cérebro das crianças de educação infantil, as crianças de 0 até 6 anos, que a gente chama de primeira infância, ele se desenvolve. E principalmente num momento como esse, que a gente está falando de pandemia, que as crianças estão tão fora, né, do contexto social, o que isso vai influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento das nossas crianças. Então, vou conversar com vocês, vou passar para vocês como é que o nosso cérebro se desenvolve e como é que a afetividade afeta a aprendizagem, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas, vou lançar algumas perguntas e vou pedir para vocês, se vocês quiserem, vão me respondendo. Primeiro, qual a diferença entre emoção, sentimento e afeto? Então, quem já assistiu, eu dei um curso sobre isso, é um super tema, gente, muito legal. Então, primeira coisa, a gente tem que entender a diferença entre emoção, sentimento e afeto. Eu sou autora das apostilas socioemocionais do Supercérebro de Educação Infantil ao Ensino Médio, então eu tenho me debruçado muito na questão de estudar como é que a emoção interfere no sistema de aprendizagem. E tem saído artigos agora super recentes, eu até citei um ontem no seminário de educação infantil que eu palestrei pelo CIESP, sobre um artigo que saiu agora em julho, na questão da educação infantil. Então, eu vou citar para vocês 2 artigos e vou comentar algumas coisas importantíssimas sobre esse momento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre afeto, sentimento e emoção. Afeto é algo muito que a gente tem que almejar para buscar. Então, eu tenho, primeiro, a emoção. Emoção eu não disfarço, tá? Vamos imaginar o seguinte, você acordou hoje cedo e o seu irmão, seu marido, seu filho largou o tênis no meio do caminho. Você tropeçou e bateu aquele dedinho, sabe aquele dedinho que dói muito? Qual a sua reação? Você vai ficar bravo? Vai jogar o tênis longe? Isso é emoção. A emoção a gente não consegue disfarçar. A emoção, ela é face. Eu vou colocar a emoção. Emoção é algo momentâneo. Passou a dor, você até esqueceu que você tropeçou no tênis. É aquilo de você abrir a sua prova e falar assim, eu gabaritei a prova. Isso é emoção. Então, quando a gente pensa na criança da educação infantil, a gente está pensando na questão da emoção. A criança na educação infantil, ela não consegue segurar essa emoção. Ela externaliza, ela põe para fora. O sentimento não. O sentimento é algo que tá dentro, eu consigo disfarçar. Por exemplo, hoje eu posso estar super triste, vocês não vão perceber isso. Alguém pergunta pra vocês, tá tudo bem, Renata? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, mas eu tô achando que você tá com uma carinha meio estranha. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, o sentimento eu disfarço, a emoção não. E por que a gente não consegue disfarçar a emoção? Porque ela libera, e aí eu falei pra vocês que eu trouxe o nosso cérebro, porque eu vou falar desse cérebro da educação infantil. A gente libera substâncias imediatamente na questão da emoção. Então, quando a gente fala o tempo todo que educação infantil e todo mundo, e todos os cérebros, e eu vou falar sobre neurociência, porque não tenho como eu não falar sobre neurociência, porque eu estudo a neurociência, a gente fala que a emoção traz a aprendizagem. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem colocar nessa caixinha de ponto de interrogação, pode colocando, que aí eu vou respondendo no decorrer da live, tá? Outra coisa que eu ia pedir pra vocês, gente, se vocês estejam aí curtindo as páginas do CIESP, que tem muita coisa boa, tem muito curso bom pra vocês. Eu vou dar um curso no CIESP dia 10 de novembro, de consciência fonológica e alfabetização, tá? Eu sei que tem curso com a Divani, com o André, tem cursos incríveis aí, com gente muito boa, vale a pena, tá? Não deixem aí de participar. Então, voltando aqui, então, a emoção eu não consigo disfarçar, o sentimento sim. E o afeto? O afeto, gente, é quando eu vou afetar
Afeto vem da palavra afetar. Ai, obrigada, gente. Obrigada dos elogios. Vão colocando as perguntas que eu vou respondendo. Então, o afeto, eu vou afetar o outro. E que a gente possa afetar o outro positivamente. Então, o que acontece no nosso cérebro? Então, eu tenho aqui, esse é o nosso cérebro. Quando a criança nasce, ele se desenvolve, inclusive no ventre materno, ele começa se desenvolvendo daqui para a parte frontal, tá? A gente pegar lá um ultrassom da maternidade, dos bebês, a gente percebe que o cérebro, a última parte a ser desenvolvida é essa parte aqui, tá? Que a gente chama de lobo frontal. Porém, dentro do nosso cérebro, nós temos essa parte aqui, olha, que a gente chama de sistema límbico. O que é esse sistema límbico? E aqui nós temos a amígdala. São eles responsáveis pelas nossas emoções. E através das emoções, a gente consolida a memória. Quer ver? Vou fazer vários exemplos com vocês e eu quero que vocês pensem. Alguém já parou para pensar a posição da língua de vocês? Parou para pensar? Qual é a posição da língua? Que posição a língua ocupa na boca de vocês? Então, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E agora que eu falei, o que vocês fizeram? Peraí, deixa eu perceber, nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele automatiza algumas condutas, alguns movimentos, mas a gente precisa organizar isso com as crianças. As memórias, elas são construídas na primeira infância. Não que a gente não construa a memória depois, a gente vai construir. Mas a primeira infância é onde a gente constrói memória. Eu vou fazer para vocês mais algumas brincadeiras. Vou pedir para vocês não pensarem na cor vermelha. Vocês pensaram. Por quê, gente? Porque nosso cérebro, ele conduz e ele vai transformando as coisas em hábitos. E é isso que eu quero chegar com vocês. As nossas crianças estavam acostumadas numa interação dentro da escola, com o professor, com amigos, com tudo. O que aconteceu? Nós tivemos, de uma forma abrupta, tiramos essas crianças, nós também, tiramos essas crianças do contexto escolar e colocamos ela dentro do ambiente da casa. Como é que essas crianças vão retomar esse processo? Não sei se vocês pensaram nisso, gente, mas essas crianças vão ter que ter uma adaptação muito maior do que aquela adaptação que a gente faz em janeiro. Sabe aquela adaptação que a gente faz em janeiro, fevereiro, adaptação na escola, com um novo professor, com os amiguinhos? Essa adaptação, ela é muito diferente dessa nova adaptação. Por quê? Porque nunca essas crianças ficaram tanto tempo com as famílias. Nunca essas crianças ficaram tanto tempo dentro de casa, né? E fora do contexto da interação com elas. Então, ao retomar, quando a gente fala das crianças menores, ao retomar isso, nós vamos ter que ter dois olhares. Um olhar para aquela aprendizagem, né? Porque muitas lacunas vão ficar na aprendizagem e não dá pra gente dizer que não, porque vão ficar. E um outro olhar para a questão do afeto. E aí eu vou contando alguns artigos para vocês. Não sei se vocês já viram, gente, um artigo da Romênia. Há uns anos atrás havia um ditador na Romênia. Se vocês puderem pesquisar isso, pesquisem. Tem vídeos em inglês, mas tem algumas coisas em português também, que vocês podem pegar. O que eles fizeram? Houve um ditador na Romênia que incentivou o nascimento das crianças. E aí, por conta disso, houve uma taxa de natalidade na Romênia altíssima. E os pais não davam conta de cuidar. Ou seja, o que aconteceu com essas crianças? Eles foram inseridos dentro de abrigos. Então, houve um excesso de crianças nesses abrigos. Enquanto estava com o ditador, essas crianças estavam lá e elas eram apenas cuidadas quanto à relação, segurança, alimentação. Então, troca-se fralda, dá comida,
E pronto. Com a queda desse ditador, o que aconteceu? Houve um grupo que fez um trabalho para que essas crianças fossem adotadas, tá? Ai, que legal que vocês leram o artigo. Eu citei esse artigo ontem no seminário. Que essas crianças foram adotadas. E aí mostra três análises. A primeira, as crianças que foram adotadas com menos de 3 anos tiveram comportamentos, entre aspas, né, normais, típicos, conseguiram ter melhores aproveitamentos cognitivos, conseguiram ser adultos bem-sucedidos, ter casamentos bem-sucedidos. E aí o que mostrou? Crianças que foram adotadas de 3 anos para frente já tiveram índices cognitivos mais baixos. Quando a gente fala de afeto, cognição, interação, índices cognitivos mais baixos. Então, apresentou, não é transtorno, não é síndrome, não é nada disso, gente. É déficit de atenção, hiperatividade, falha no processamento de cognição, de armazenamento de memória. E as crianças que permaneceram no abrigo teve um índice, um prejuízo de 20 a 30% em relação às crianças que foram adotadas de 0 a 3 anos. Onde eu quero chegar com isso, gente? Que assim, as nossas crianças nessa fase de 0 a 3 anos, e agora novos artigos mostram que essa é a fase mais importante da vida do ser humano. Então, quando eu falo para vocês, pensem na posição que a língua ocupa na sua boca. Não pensem na cor vermelha. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está em pleno desenvolvimento do 0 aos 3 anos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a idade? Quem já assistiu os meus cursos presenciais ou nas minhas lives sabe disso. Qual é a idade que o nosso cérebro está todo maduro, tá? Porque ele vai amadurecendo. A primeira parte que amadurece na criança e nós, quanto espécie humana, é o córtex motor. Por isso que na educação infantil é tão importante a questão da motricidade. Quando a gente brinca com as crianças, quando as crianças vivenciam, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito categórica quando eu falo da questão da tecnologia. Acho a tecnologia incrível. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui. E eu sei que tem gente de fora do Brasil, Rondônia, né, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba, tem gente de todos os cantos do país e fora do país. Então a tecnologia, ela é ótima, porém, ela traz prejuízos cognitivos. É como se... E aí eu vou falar de artigos, gente. Tudo que eu tô falando pra vocês são artigos... Tudo é baseado em artigos científicos. Não é em achômetro, tá? Existem artigos científicos agora recentes que há uma modificação cerebral pelo excesso da tecnologia, tá? E eu vou mostrar pra vocês. O nosso cérebro, ele se desenvolveu ao longo de milênios de anos. Se vocês pegarem as imagens, aquelas imagens do homem da pré-história, Homo sapiens, sabe aquela, né, Homo erectus, nós percebíamos que o crânio, ele era muito achatado, né? Ocupava por volta de 450 centímetros cúbicos, então ele era muito menor. E aí, com o desenvolvimento, né, da agricultura, o homem deixa de ser nômade, ele vai para onde? O nosso cérebro começa a se desenvolver. E ele se desenvolve nessa parte aqui, que é a parte frontal. Essa parte frontal, e aí eu fiz algumas perguntas e deixei sem as respostas, né? Mas eu fiz propositalmente. Então, essa parte frontal, ela vai amadurecendo ao longo do nosso crescimento. Quando a criança é bebê, nós temos muito mais neurônios do que nós temos agora. Neurônios morrem, sinapses se perdem e é necessário, tá? Então, é necessário haver, a gente chama de poda neuronal. Por isso que eu vou falar para vocês de afetividade. As nossas crianças que são, e aí volto de novo no aspecto da Romênia, do artigo da Romênia. Crianças que são
estimuladas, que vivem num ambiente onde o emocional está estabilizado, vão ser adultos mais bem-sucedidos. E não só adultos mais bem-sucedidos, adultos que conseguem se manter num emprego, que conseguem se manter num relacionamento, tá? Existem, eu vou falando, gente, eu falo de dados porque são dados. Existem dados que crianças que têm uma estrutura familiar mais violenta, onde ela não tem regras, onde ela não tem limites, ela vai ter dificuldades para ser um adulto bem-sucedido no emprego e também na questão de ter um casamento, né, que dura mais duradouro. Então são pessoas que passam por vários relacionamentos. Então percebam, gente, que na educação infantil, e aí se tiver pais aqui, pensem, tá? E eu falo com muita propriedade, porque eu tenho estudado muito as competências socioemocionais para poder construir todo esse material. Então, toda a questão da afetividade, ela vai consolidar memórias, ela vai consolidar, inclusive, atenção. E aí eu vou comentando com vocês, fiz a pergunta, deixei-a na resposta. Agora eu vou para a resposta. O nosso cérebro, ele amadurece totalmente por volta dos 25 anos. Tem um estudo chamado da Diamond, tá? Depois eu até vou deixar meu Instagram, se vocês precisarem. Eu também já vou vou deixar para vocês isso. Então eu tenho aqui, esse estudo da Diamond mostra que o nosso cérebro, ele vai amadurecendo até os 25 anos. E a primeira parte que amadurece é o córtex motor. Quando a gente fala de afetividade, eu falo dessa área do sistema límbico. Para quê? Para que a gente possa acolher as crianças, para que a gente possa vivenciar e consolidar memórias. As nossas crianças aprendem por imitação. Ela imita o adulto. Nós temos dentro do nosso cérebro um neurônio espelho. Então, se eu fizer qualquer coisa com vocês, com as crianças dentro da escola, e pedir para as crianças peguem um lápis, todo mundo vai pegar. Um chora, todo mundo chora, não é assim? Né? Um pede a mamãe, todo mundo pede a mamãe. Um pede para ir ao banheiro, todo mundo pede ao banheiro. Então, a gente precisa estimular as nossas crianças para o trabalho de cognição e, inclusive, de freio inibitório, flexibilidade cognitiva e consolidação das memórias. O que é freio inibitório? A gente precisa treinar as nossas crianças a esperar. Isso é um treino. Sabe aquele que teve várias nas redes sociais, que você colocava um docinho e falava assim pra criança: espera, a mamãe já vai ao banheiro, depois você volta pra comer? Isso que aconteceu agora recentemente, ele vem de um estudo, que é o estudo do marshmallow. Eles colocaram um marshmallow na frente da criança, de várias idades. E aí a criança tinha que esperar. Se ela esperasse, ela ganhava 2 marshmallows. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo, mas com outro olhar, com o olhar que eu vou falar pra vocês, tá? Não só a graça de um esperar ou não, do outro comer o marshmallow. Eu queria que vocês assistissem, na internet vocês vão achar, assistissem com o olhar das faixas etárias. Quanto menor é a criança, mais difícil é de ela esperar. Isso é normal, não é falta de educação. Quanto maior essa criança, ela vai buscando estratégias para não comer o marshmallow. Então tem crianças que olham para cima, tem crianças que cheiram marshmallow, tem crianças que cruzam os braços e preferem não olhar. Então o que acontece? Quanto mais o ser humano vai crescendo, mais ele vai controlando o freio inibitório. E aí, controlando esse freio inibitório, o nome do vídeo, Isabela, é o teste do marshmallow, tá? Você vai encontrar, coloca lá, teste do marshmallow. Então, lá, mas eu quero que vocês vejam por esse olhar, as faixas etárias. Não, lógico que ele é muito engraçadinho, ele é muito fofo, a gente vê a criança ali, mas quando a gente pensa nessa criança que tenha esse controle inibitório,
Eu tô treinando essa criança para aprender as regras de convivência. Aquela criança que não... E aí, nesse teste, o que mostra? Eles fizeram um teste longitudinal. Eles pegaram essas mesmas crianças e foram acompanhando durante anos. As crianças que tiveram melhores desempenhos, tá? Que conseguiram esperar, que conseguiram aguardar para comer marshmallow, foram adultos mais bem-sucedidos. Então, quando a gente fala de afeto, cognição e interação, eles estão tão juntos um com o outro, eles estão tão acoplados um com o outro, que é isso que a gente tem que pensar na nossa criança. Eu não vou aprender se não tiver emoção. Isso é bingo, não tem outra, tá? Porque se eu falar para vocês agora, se vocês estão saindo e vocês encontram ou sentem um aroma, um cheiro de um perfume que vocês não sentiam há muito tempo, e aí você olha e fala assim, meu Deus, eu lembro desse perfume, é do meu ex-namorado, ele é da minha ex-namorada. Não importa quantos anos vocês vão ter, mas vocês vão se recordar. Por quê? Porque misturou com a afetividade. Tem crianças que nunca não participaram do parto e só de ouvir determinadas músicas começam a chorar, porque lembram do vídeo do parto que a mãe mostrava, do vídeo de 1 ano. Então, gente, é fato, as crianças só aprendem através da emoção e nós, seres humanos, só aprendemos através da emoção. Não existe, é ali que a gente vai consolidar as memórias. Podemos construir memórias boas ou memórias ruins. O nosso cérebro, ele é plástico. Antes nós acreditávamos que aprendíamos até uma determinada época. Hoje já não, a gente aprende a vida toda. Porém, do 0 a 6 anos, é a nossa idade do ouro, que é chamado por muitos, que é essa primeira infância, é onde eu vou estruturar todo o meu processo. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Cada criança tem seu tempo? O que vocês acham? Cada criança, a live vai ficar gravada, Fabi, no Instagram do Ciesp, tá? E no YouTube também. Depois vocês não se esqueçam de se inscrever lá no YouTube para vocês receberem todo este material. Vocês acham, gente, por favor, respondam aí, né? Que eu só tô vendo vocês aqui. Podem colocar as perguntas. Vocês acham que que cada criança tem seu tempo para aprender? Uma perguntinha. Cada criança tem seu tempo? Isso é verdadeiro ou é falso? Certo ou errado? Obrigada, gente, vocês estão colocando aí, né? A Lindomar colocou que acha que cada criança tem seu tempo para aprender. E aí, né? Mais alguém coloca aqui? Sim, cada criança tem seu tempo. E aí, então, eu vou colocar mais uma pergunta. Vou apimentar as perguntas de vocês. Então, a maioria tá achando que cada uma tem seu tempo para aprender. Então, uma criança de 3 anos que não fala, tá normal? Tá dentro do tempo dela? Uma criança de 9 que não lê, tá dentro do tempo dela? Isso é verdadeiro? Não, gente. Cada criança tem seu tempo desde que ela esteja dentro dos marcos do desenvolvimento, tá? A gente tem, e aí eu vou falar de novo, né, da curvatura da neurociência, porque não tem como não falar de afeto, cognição e interação sem falar da neurociência. A neurociência, a gente tem uma curva de desenvolvimento. Se essa criança está além dessa curva ou aquém dessa curva, tá errado. Nós não podemos esperar. Então, a gente tem que entender o que é normal e o que não é normal, tá? Vou falar outra coisa. Uma criança que não anda com 1 ano e 8 meses, tá errado. Os pais precisam perceber. A escola precisa perceber. Tá além, passou do tempo. Uma criança, e aí vou falar de novo de artigos,
Hoje, quando a gente fala de crianças de 3 anos, as crianças de 3 anos, elas têm que falar muito bem. Lógico, gente, que com trocas fonéticas, não pronunciam um R, isso ok, certinho. Mas ela tem que aprender a se comunicar. Ela tem que estar dentro desses marcos de desenvolvimento. Se ela estiver fora desse marco, depois se vocês puderem, né? E aí eu convido vocês para participar dos meus cursos. Eu vou ter algumas lives que eu vou falar sobre curvas de desenvolvimento. Crianças, por exemplo, reflexo. Sabe aquele bebê que quando você pega ele é recém-nascido e ele estica os bracinhos e as mãos, né? A gente tem, são os reflexos. Esse é um dos reflexos. Ou quando você coloca o dedo na palma, né? E a criança faz isso aqui, bebezinho. Esses reflexos têm tempo para acabar. Se de repente, por exemplo, esse reflexo que eu comentei com vocês, que a criança, sabe aquele, parece que ela tá tomando um susto, caiu alguma coisa, ela levanta os bracinhos, os pezinhos, ela assusta. Esse reflexo não pode passar dos 3 meses. Percebam que não dá mais pra gente falar de afeto, cognição e interação se nós não pensarmos em como é que esse cérebro funciona. Esse cérebro, esses marcos de desenvolvimento, você vai começar a perceber que tem algo errado com a criança. Então, uma criança que não fala, ela tá atrasadíssima no processo de linguagem. E eu posso garantir, gente, com muita propriedade, sou professora de alfabetização, vai ter problemas no processo de alfabetização. Isso não tem outra opção. Crianças que falaram tardiamente vão ter dificuldades no processo de alfabetização. Crianças que não têm percepção tátil. Percepção tátil, gente, é andar descalça, é correr, é experimentar, é vivenciar, é se sujar, é experimentar tudo. Ela vai ter facilidades na alfabetização. Crianças que tiveram problemas de percepção tátil vai ter dificuldade na alfabetização, tá? Eu escrevi um livro que chama Alfabetização e Psicomotricidade. Neste livro, eu fiz uma pesquisa com mais de 200 crianças, não é uma pesquisa científica. Eu fiz uma pesquisa com mais de 200 crianças e mostrou, né, dentro a grande maioria, o índice foi altíssimo. Eu acompanhava as crianças brincando na quadra. Pular corda, rolar, andar entre os cones, fazer... Eu trouxe um material para vocês. Gente, vocês conhecem esse material? Se vocês não conhecem... Por favor, gente, isso tem que ter na escola, tá? Isso a gente tem muito na clínica. Então, esse tipo de material, eu tô trabalhando, olha aqui, motricidade, organização, flexibilidade cognitiva, freio inibitório e questão de paciência. Então, quando a gente fala de paciência, quando a gente fala de organização, eu tenho que falar de trabalhar esse tipo de percepção. Quando eu falo, gente, que eu não sou favorável à tecnologia, eu não sou favorável à tecnologia com as crianças pequenas, eu não sou favorável. Eu sou favorável a sentar, cantar, a contar histórias, a pedir pra criança repetir. Eu tô cantando história, eu coloquei uma música, tá? Mas isso é tecnologia. É ótimo, é isso mesmo. Eu coloquei uma música, mas se eu interagir com a criança, se eu interagir com ela, eu vou fazer o quê? Que a minha criança se desenvolva. Se ela aprende por imitação e eu coloco ela para comer frente à tela, o que vai acontecer? Qual é o espelho que ela tem no trabalho de imitação? Nenhum. Eu tô vendo a tela. Eu vou comer mais do que eu devo. Eu não sei a posição certa de segurar um talher, porque eu não estou observando o outro. Então, quando eu falo, né, e aí, de novo, eu vou falar, tá no meu livro, acho que Metodologias Ativas, que eu trago uma tabela. Quanto tempo uma criança pode ficar perante a tela, tá? Para qual nome você acha esse material? Esse aqui, Luana, esse aqui, a gente usa na neurociência, tá? Esse daqui é um material cognitivo, é um quebra-cabeça, na verdade, cognitivo. Ele tá colorido, tem de diversas formas, tem de muitas coisas, tá? É bem legal.
Então, quando eu tava falando pra vocês das crianças da quadra que não sabiam pular corda, que não sabiam andar entre os cones, eram crianças que tinham dificuldade de aprendizagem na escola. Gente, era grandioso. Então você percebia que dentro da sala de aula, então eu acompanhava na quadra e depois eu ia para a sala de aula. A mesma criança que tinha dificuldade em pular corda, ela tinha dificuldade de se organizar numa mesa. Os objetos caíam, o estojo caía, ela não fechava, ela tropeçava na mala do outro, ficava livro, parece aqui, né? Livro, caneta, lápis. Então, percebam, gente, que as crianças precisam de organização e nós temos que ensinar as nossas crianças a se organizar. Por exemplo, trouxe aqui pra vocês, né? Eu falei que eu ia trazer alguns materiais. Eu tenho um dado, tá? E eu jogo esse dado. E a criança tem que visualizar, vocês vão ver o contrário, tá? Ela tem que visualizar aqui o numeral, o algarismo. E ela tem que ir em época de pandemia, tá? Você mostra e você fala, por exemplo, aqui, 5. Aí a criança tem que sair e buscar 5 elementos. Gente, isso aqui é um trabalho de cognição, mas eu só consigo chegar nisso se a minha criança vivenciou juntar tampinhas, separar tampinhas, se ela juntou palitos, se ela trabalhou com material dourado, se ela trabalhou com quantidade, se ela... Gente, desde pequena, a criança sabe que se eu tenho aqui a questão da matemática, se eu pegar 2 potinhos e colocar para as crianças, um tem mais balinhas, outro tem menos balinhas, gente, uma criança de 6 meses já é capaz de saber que ela não sabe contar, mas ela sabe dizer que naquele potinho tem mais balinhas do que no outro. Esse aspecto cognitivo vai estar relacionado com o aspecto da emoção e com o aspecto da interação. Percebam? Figueiró, gente, dizia, um grande neurocientista, que crianças que não brincam e que não são estimuladas, né, através da percepção tátil e que não são tocadas, tem de 20 a 30% a menos de aspectos cognitivos. Então vejam a seriedade que nós, professores de educação infantil, temos que ter quando a gente trabalha com as crianças, tá? Gente, tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar responder e já vou comentar aqui algumas coisas também, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês foram colocando. Deixa eu colocar aqui. Das dificuldades de alfabetização. Quem foi que perguntou? Desculpa, passou aqui. As dificuldades de alfabetização, gente, elas estão relacionadas, inclusive, à questão auditiva. Quando a gente trabalha com consciência fonológica, quando a gente trabalha com rima, quando a gente trabalha com aspectos de cantigas, de parlendas, e aí a gente tem 2 momentos, né? Por isso que eu falo, a gente tá tudo tão ligado, afeto, cognição, interação e alfabetização. Vocês sabiam, gente, que alfabetizar é um passo para a criança ingressar e sair daquela fase da infância, da primeira infância? Vocês sabiam que a alfabetização, quando a criança ela ingressa no processo de alfabetização, ela deixa de ser a criança. E aí eu vou contar até uma coisa pra vocês. Eu tinha uma filha, né? Tenho 2 filhas. Uma se alfabetizou com 5 anos. E a gente, quando é mãe e é professora, a gente quer que o nosso filho se alfabetize muito rápido. Então, uma com 5 anos lhe escrevia. Por quê? Porque ela estudava numa escola que trabalhava as percepções de vivência, a percepção auditiva, rima, consciência fonológica. Com 5 anos, ela estava lendo e escrevendo. A outra, filho de professor, é assim, a gente muda de escola, filho vai mudando também. A outra, com 7 anos, não estava alfabetizada. E aí, sempre vinha a pergunta, como assim? Mas ela não tem nenhum problema? E aí, diante de tantas pesquisas e buscando pela neurociência, mostra o quê? Ela verbalizou isso pra mim. Ela falava assim,
ai mãe, eu não quero crescer, eu quero ser criança para sempre. E quando a gente vai estudar neurociência, quando a criança aprende a ler e escrever, ela deixa de ser o bebê da casa, aquele que a mãe vai contar história, que vai sentar no colo, porque ela já sabe ler. E a própria mãe vai dizer, mas você já sabe ler, eu não preciso mais contar história, você pega o seu livro e lê. Então percebam que a questão da afetividade, ela tá tão relacionada a todos os aspectos de aprendizagem. Quando a gente volta, não lembro quem foi que perguntou aí da alfabetização. Gente, eu vi, quanto coordenadora, quanto professora, crianças chegando na escola no primeiro ano chorando, com dor de barriga, para não fazer o ditado. Por quê? Porque o ditado eu tenho que provar que eu sei ler e escrever. E eu não sei. E lembram da primeira pergunta que eu fiz? Uma das primeiras perguntas? A criança tem seu tempo para aprender? Tem uma vírgula aí. Tem seu tempo até uma determinada faixa etária. Crianças que não estão lendo, gente, com 8 anos, com 9 anos, tem algo errado com essa criança. Não dá para ficar esperando. Ele vai amadurecer, a luzinha vai acender. Não dá. Não dá, gente. Nós temos que parar de achar que a criança vai aprender sozinha. E às vezes eu fico um pouco incomodada quando eu vejo alguns professores tentando achar que educação infantil é pintura, é data comemorativa. E não é isso, né? Eu fico realmente bem incomodada quando eu vejo vocês, professores, se matando em fazer orelha de coelho, cocar de índio, recortando tudo isso e esquecendo de desenvolver aspectos quanto o lúdico, quanto a brincadeira, quanto essa interação. Gente, quanto tempo vocês... quem me conhece sabe que de vez em quando eu falo algumas coisas, né? Mas eu falo, gente, e todos os meus professores, quanto coordenadora, sabem, porque eu falava na escola, sempre que eu coordenei, eu falava, gente, eu não gosto de datas comemorativas. Não gosto no bom sentido, tá? Não gosto porque o professor passa horas e horas recortando florzinha, recortando orelha, recortando tudo isso, sendo que ele poderia sentar com a criança, contar história, estimular vocabulário, amplitude de repertório, de cantigas. Não dá. Nós temos que parar de achar que educação infantil é tudo isso. Não é. Lógico que as crianças gostam, se elas fizerem, se elas produzirem, se vier pronto do professor, não vai ter graça. A gente vai encontrar orelha de coelho na calçada. Vocês se matam de recortar tudo isso e encontram na calçada. Não é isso? Jogados. Quantas vezes você pede uma maquete para a escola, para os pais, a criança traz a maquete, né, com aquela preciosidade para dentro da escola. Olha, professora, a maquete. Na hora de devolver, eu já vi milhares de mães e pais dizendo o seguinte: não, professora, pelo amor de Deus, isso já veio de casa, não vai voltar mais. Joga aí no lixo da escola. Vocês entenderam, gente? Não é para deixar de dar maquete, não é para deixar de brincar com a criança, não é para deixar ela de construir. Porém, tem muitas atividades que a gente dá dentro da escola de uma forma sem objetivo. Preencher papéis, fazer milhões de vezes o A, o E, não vai fazer com que a minha criança se estimule cognitivamente, tá? Desculpa, gente, mas é que assim, isso eu fico indignada quando eu vejo algumas coisas, alguns posts de escolas nas redes sociais, que eu vejo que aquela criança brincou de areia só pra tirar foto. E tá ali bonitinha e não brincou mais. Gente, a criança tem que sair suja da escola. Que bom que ela saia suja da escola, que ela coloque o pé no chão. Eu sempre falava, quanto coordenadora, e eu falo para as mães, porque assim, eu cheguei uma vez numa escola que as mães reclamavam quando a criança saía suja. Eu falava assim, mas que bom que ela saiu suja da escola, quer dizer que ela brincou?
Quer dizer que ela vivenciou, que ela teve interação, que ela brigou com o amigo, que ela se sujou, que ela caiu, que ela ralou o joelho? Nós temos que parar de poupar as nossas crianças de viver, de voar, de pensar. Nada pode hoje em dia. Tudo, peraí, não pode. Eu não posso mais contar uma história. Eu não posso contar, dependendo da cantiga, eu não posso mais cantar aquelas cantigas de roda. Eu brinco que se a gente cantar O Cravo Brigou com a Rosa, é porque eu tô falando, né, a Maria da Penha, meu Deus, e agora? Né, eu tirei o pau no gato, tô maltratando os animais. Gente, para! Cantigas faz parte do nosso legado, do nosso folclore. Temos que cantar sim com as crianças. É muito melhor que eles entendam por esse processo. Gente, cantigas, eu não vejo mais as crianças brincando de roda. E não quer dizer que eu tô querendo voltar lá atrás, porque eu escrevi um livro de metodologias ativas. Não é isso. Eu quero que as nossas crianças brinquem, que elas tenham vivência, que elas saibam cantar ciranda, cirandinha e que elas possam levar isso pra frente. Hoje, qual é a criança que sabe cantar ciranda, cirandinha? Não sabe. Então, é isso que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças, além de ficar enfeitando florzinha de dobradura. A dobradura é excelente quando ela tem um propósito. Quando eu vou trabalhar coordenação, quando eu tenho que pegar o quadrado, quando eu tenho que usar... Gente, eu amo tangram. Quando eu tenho que usar o tangram e eu tenho que ter percepção visual. Isso é legal. Então, percebam que a gente está deixando de trabalhar algumas coisas importantíssimas para dar prioridade ao preenchimento de folha e papel. Se vocês, gente, de verdade, após essa pandemia, voltarem do mesmo jeito que saíram, repensem sobre a profissão. Repensem, porque não tem como nós voltarmos da mesma forma com que nós saímos. E assim mesmo que as crianças não podem voltar da mesma forma, tá? Deixa eu ver aqui. João roubou pão, quer dizer que estamos incentivando a criança a roubar? Não! Gente, eu vou falar, obrigada, Patrícia, obrigada pela sua colocação. Gente, eu cresci lendo e assistindo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu vivenciei isso. Isso não quer dizer que eu sou preconceituosa, que eu discrimino as pessoas. Eu cresci cantando Atirei o Pau no Gato e nem por isso eu vou sair maltratando os animais. Eu cresci vendo Branca de Neve, onde o príncipe não caçador, vai tentar roubar o coração da Branca de Neve. Gente, quando nós contamos histórias para as nossas crianças, quando nós exploramos cantigas, eu ensino a minha criança o bem e o mal. Temos que parar de falar... eu sou muito positiva, né? Todo mundo sabe, né, nas apostilas que eu construo, mas a gente não pode esconder. A criança vai sentir raiva, ela vai sentir medo, ela vai sentir tristeza. Não é ser poliana, é saber transformar reclamação em gratidão. Sabe isso daí? É eu enxergar tudo isso, tá? Gente, os meus livros pode ser pela editora, pode ser, tem vários, tem Amazon, Mercado Livre, pode ser comigo. Depois entra no meu Instagram, eu sempre posto os livros, mando pelo correio, autografo, tem bastante coisa. O meu Instagram é renataaguilar.educadora, tá? E tem a página do Face. Então, gente, quando eu tô falando... E por que eu quero chegar nisso? Porque essa questão, quando a gente fala de afeto, quando eu tô cantando, quando eu tô fazendo cantigas de roda, eu tô trabalhando afetividade, tô dando as mãos. Aí o que acontece? Essas crianças crescem, vai ensaiar a festa junina com eles. Gente, quem dá aula para 4º ano em diante, tenta ensaiar a festa junina. Eles não querem dar as mãos pros colegas. Então, quando eu trabalho o bem e o mal dentro das histórias, gente, o nosso cérebro... E aí eu vou falar de novo, um artigo novíssimo. Eu não sei quem fez meu curso aqui de consciência fonológica. Eu vou dar outro curso de consciência fonológica aqui no ICESP, tá?
tem dois aspectos que desenvolvem o cérebro mais do que tudo, gente, mais do que preencher folha, papel. Dois, o brincar, porque através da brincadeira eu desenvolvo várias habilidades: criatividade, socialização, interação, freio inibitório, porque eu tenho que esperar o meu amigo, a vez do meu amigo, para eu poder brincar, e contar histórias. Por que o nosso cérebro ama seriado? Gente, fala a verdade. Eu era uma que dizia assim, que eu não assistia seriado. Eu achava esses seriados na Netflix, eu falava assim, não vou assistir. Ai, gente, que todo mundo vê nisso. Até que um dia eu fiquei muito doente. Eu tive pneumonia. Eu fui obrigada a ficar sentada, deitada, o tempo todo. Nem sentava eu conseguia. E aí eu comecei a assistir alguns seriados. Gente, eu não parava mais. E isso mostra a magia dos nossos cérebros. Vocês querem ver como é que o nosso cérebro ele é mágico? O tal do Avatar, que tava aí nas redes sociais. Um fez o bendito do Avatar. Eu tava assim, né? Aí o outro assim, o outro assim. Todo mundo começou a experimentar o Avatar. E tinha um detalhe nesse Avatar que chamava a atenção de todo mundo. E mesmo quem não postou, eu tenho certeza que... Gente, eu tô preocupada com o horário agora. Clicou o dedo pra ver como que era o seu Avatar. Vocês sabem por quê? Por que esse Avatar chamou tanto a atenção de todo mundo? E mesmo quem não postou, deve ter ido lá testar o Avatar. Por conta do cérebro. A neurociência explica por que todo mundo queria o Avatar. Primeiro, estávamos lindos, belos. Cabelos sedosos. Sorrisos... Colgate, né? Sei lá, Colino, qualquer pasta de dente. Colino, gente, é quando eu era pequena, né? Então, percebam que a neurociência... Ai, obrigada, gente, 18h51, obrigada, Tati. A Tati foi controlando o meu horário aqui. Obrigada, Tati. É porque senão eu não consigo deixar salva a live. Percebam, gente, que eu não vou convidar para uma festa aquela minha tia que só reclama. Ela não faz parte da minha... Ai, eu preciso convidá-la mesmo. Ai, mas ela só reclama, ela já vai... Eu nem ligo pra ela, porque se eu ligar, ela vai falar... Oi, tia, tudo bem? Ah, não, tô com uma dor hoje. Hoje um dia não foi muito bom, fez muito calor. No outro dia fez muito frio. Quem é que não pode faltar na sua festa? Quem é que não pode faltar na sua festa? A pessoa mais alegre, a mais animada. Mas para que a gente possa ser alegre, mais animado, nós temos que trabalhar isso na infância. Então, quando eu falo para vocês da afetividade na infância, é o fato de nós trabalharmos sim com as histórias. O bem e o mal tem que aparecer e o bem vence. Olha que legal. Eu vou poupar a minha criança de ouvir. Gente, outro dia eu entrei na sala de um quarto, quinto ano, enquanto coordenadora. E eu fui falar para eles sobre a história do Pinóquio. Todo mundo conhecia que o Pinóquio tinha... ele mentia, tinha o nariz grande. Mas eles não sabiam me contar a história. Vocês acreditam nisso? Sabiam apenas o comecinho. O resto, eles não sabiam contar a história. Por quê? Porque a gente acredita que essas crianças não precisam de histórias. Nós temos que ter histórias o tempo todo. Quando eu falo, gente, e todo mundo que me conhece, todo mundo que já fez curso comigo presencial, eu falo até da centopeia literária. Eu vou deixar, gente, quem fizer meu curso de consciência fonológica no CIESP, eu vou contar o segredo da centopeia literária. Quando eu falo, gente, contem histórias, muitas histórias para os alunos de vocês. Inventem histórias. Mas inventar história, gente, não é ficar mostrando para as crianças, não, essa história eu não posso contar. Escolham boas histórias. Escolham histórias que tragam ensinamento para as crianças. Gente, tem tantos livros, né? Hoje a gente tem tantos livros. Então, quando eu pego uma história... Então, eu não tenho aqui nenhum livro. Eu tenho um livro aqui. Né? Quando eu pego, por exemplo, uma história... Vou pegar, esse livro é meu, gente. O Reino Encantado das Letras, de alfabetização. Quando eu pego um livro e eu exploro com essa criança... Por isso que a gente precisa de afeto, cognição e interação. E eu vou falar pra vocês, em 3 minutos, como é que a gente explora afeto, cognição e interação com apenas uma capa de história de um livro, tá?
Então, se eu pegar para vocês esse livro e eu tô apresentando para os meus alunos, eu não começo a contar a história de uma vez. Não façam isso. Estimulem o cérebro dessas crianças a imaginar o que tem dentro da história. Então, eu vou perguntar para vocês, gente, eles não sabem ler. Vamos imaginar que é educação infantil, não sabem ler. Alguns até vão conhecer a letra. Ah, é a letra do meu nome. Que legal. O que vocês estão vendo? O que chama a atenção nessa história? Ah, para mim, chama a atenção um tapete. Nossa, é verdade, um tapete. Esse tapete, o que tem nesse tapete? Tem letras. Ele tá voando, igual do Aladim. Olha que legal. Ah, então esse tapete ele vai chegar. Onde ele vai chegar? No castelo? Será que ele vai entrar por onde? Eu tô sendo rápida, tá? Mas com as crianças, vamos trabalhar a escuta. Vamos ser protagonistas. Protagonistas. Não é só a criança que tem que ser protagonista, o professor também tem que ser protagonista, tá? Então, tem gente que já leu a história, que legal, do livro. Então, que legal. Então, o tapete vai chegar por onde? Será que ele vai entrar dentro do castelo? Vai entrar pela porta, pela janela? Nossa, esse castelo fica onde? Quem será que mora neste castelo? Será que tem uma bruxa? O que vocês acham que tem? E as crianças vão falando, vão trazendo para você. E aí, no meio dessa conversa toda, você fala assim, ai, gente, olha só. Eu acho que vocês não estão vendo uma coisa muito importante nessa história, hein? Vamos ver quem descobre? Você vai fazendo perguntas para essa criança. Então, gente, eu tenho 1 minuto. Então, o que tem aqui? Olha, alguém viu isso daqui? É uma moça. Nossa, mas será que ela é uma princesa? É uma rainha? Será que ela tá entrando no castelo? Ela tá saindo do castelo? Percebam, gente, qualquer livro, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, que tem livros incríveis, Monteiro Lobato, não deixem de contar histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não deixem de cantar com essa criança. Percebam, gente, que dentro de uma capa de livros eu explorei cognição, criatividade, imaginação, desafio, e aí quando eu vou contar a história, e aí eu vou falando pra vocês. Gente, vocês imaginam? Sabe o que vai acontecer aqui dentro? Vai ter uma festa de aniversário. Não sei se eu conto. Vocês percebem que isso eu vou fazendo o quê? Quando você contar essa história pra criança, pode ser uma história que não seja tão incrível assim, se tornou incrível, tá? E eu trabalhei o quê? Essa interação, essa cognição, essa afetividade, essa criatividade, essa amplitude de repertório. Gente, vai acabar no tempo. Eu vou salvar a live. Gente, quero agradecer de novo ao CIESP. Entrem no canal do YouTube do CIESP. Assistam. Todos os vídeos estão lá. Tem palestrantes incríveis. Eu sei que tem palestras maravilhosas que o CIESP está promovendo. Tem do André, tem da Divani. Regina, beijo, obrigada. Isabel também, que está sempre aqui comigo. Está sempre junto. E, gente, também curtam a página, né, do CIESP, que vocês vão ter muitas novidades. E eu, falando, dia 10 de novembro, eu vou estar no CIESP dando um curso de alfabetização e consciência fonológica, tá bom? Então, estão todos convidados. Depois entrem lá no meu Instagram, renataaguilar.educadora. Tem cursos lá também. E, gente, vou fechar a live e eu tô indo pra faculdade que eu vou dar aula agora, tá bom? Gente, ó, beijos. Muito obrigada ao CIESP e até a próxima, tá bom? Tchau, gente!